Bom, turma, bom dia a todos. Vamos então continuar a nossa aula. E agora, na aula de hoje, vamos falar um pouquinho agora mais a fundo, né? Mostrar outros operadores que existem em C++. Como assim operadores? Lembram da aula passada que nós estávamos fazendo aqui, ó, int x, por exemplo, int x igual a 10. Esse int x aqui, o que eu tinha comentado com vocês que era isso daqui? Quando você faz, por exemplo, int x, você está declarando uma variável que o nome dela é x, o nome dessa variável. Ela é do tipo inteiro, ou ela é uma variável inteira, do tipo inteiro, enfim. Ela vai receber um dado do tipo inteiro. Então, aqui eu estou declarando e já estou na mesma linha, na mesma instrução, eu estou declarando e fazendo uma atribuição para esta variável, usando esse operador aqui de atribuição, o igual. Então, esse símbolo igual, ele é um operador, certo? De atribuição. Existem vários operadores, a gente vai ver na aula de hoje. Por exemplo, os operadores mais comuns, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Existem vários operadores, né? Os mais comuns são os operadores aritméticos, que é somar, subtrair, multiplicar, dividir. Então, o asterisco, ele é multiplicação. Ele é o nosso operador de multiplicação. Essa barra, igual eu comentei na aula passada também, lembram de divisão de inteiro? Eu usei uma barra. Então, quando eu fiz, por exemplo, 11 sobre 2, o que eu estava fazendo? Eu estava utilizando aqui um operador aritmético de divisão e aqui eu estou usando um operador de atribuição, certo? Então existem vários operadores, né? Esses simples, esses operadores aritméticos, que basicamente o somar e subtrair é igual, né? Que vocês usam na matemática, porém esses outros aqui não são iguais da matemática. Então, por exemplo, se você quiser multiplicar, né? Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, vamos declarar uma variável float x recebe 10 mais 3 vezes, vou colocar aqui para o espaço. Bom, então, aqui nós temos um operador de soma, aqui de subtração e aqui de multiplicação. Então, por exemplo, neste caso aqui, neste simples caso, o que está acontecendo? Nós estamos. Professor, Oi? desculpa, eu não tô vendo a tela do Eu Code também Block, não. Cristiano. Ah, tá, peraí. Bom, acredito que agora. Agora tá. Agora, beleza. Bom, então, eu fiz aqui, ó, float x igual a 10 mais 3, entre parênteses, vezes, abre parênteses, 2 menos 1. Então, aqui eu tenho um operador matemático de soma, um operador de subtração. Só que esse operador aqui, lá na matemática, normalmente vocês usam algo desse tipo para simbolizar uma multiplicação, ou mesmo um ponto, às vezes, depende da notação. Mas aqui em C++ vocês vão utilizar o asterisco. Então, por exemplo, 2 vezes 3. Então, esse é o operador de multiplicação. Este aqui é o operador de divisão, 2 dividido por 3, certo? E existem outros operadores também, que também não são comuns, né? Que é esse operador aqui, que é o que a gente chama de mod.
que muita gente confunde isso a primeira vez que vê. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Ó. Bom, então eu vou fazer um simples exemplo aqui para que vocês possam começar a entender, né, a endline. Olha só, esse operador aqui, que é o operador de divisão, quando nós colocamos uma divisão de inteiro, ele fez o quê? Pegou 5, dividiu por 2 e a divisão de inteiro aqui deu 2. Bom, se eu tivesse feito a mesma operação usando um float aqui, um float k e 5.0, se eu tivesse feito o 5.0 sobre 2, ele ia fazer a divisão normal, né, entre um número real e um número inteiro. A divisão ia ser um número ponto flutuante, ou um número real, como queira. E aí, isso é atribuído, né, junto com o operador aqui de atribuição, é atribuído à variável k, o resultado. Então, por isso que o k está valendo 2,5 aqui. E o x aqui em cima, e aqui, né, na hora que eu imprimir ele na tela, ele está valendo 2 por conta da divisão de inteiro, que ele mantém o inteiro também lá na variável inteira. Mesmo que isso aqui fosse float, isso daqui continuaria, essa instrução continuaria imprimindo 2, porque primeiro é feito a divisão, depois a atribuição. Muito bem. Só que veja bem, aqui, esse 5 mod 2 é a forma de pronunciar 5 mod 2. O que significa isso? Esse operador de mod. Esse operador de mod, ele não é a divisão e muito menos tem alguma coisa relacionada com porcentagem. Esse operador de mod, ele vai ser bastante utilizado em alguns casos, porque ele pega não o resultado da divisão, mas ele pega o resto da divisão. Ou seja, quando você tem lá, né, quando você tem lá, por exemplo, o 5 dividido por 2, em divisão de inteiros, isso aqui vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4, vai sobrar 1. Né? Ensino fundamental de novo. Então, esse... Deixa eu só permitir aqui alguém. Bom, então o resto, esse 1 aqui, é o resultado do mod. Então, o mod, ele vai pegar o quê? O resto do resultado de divisão inteira entre um valor e outro valor em inteiro. Muito bem. Então, por exemplo, aqui eu tenho um inteiro, aqui eu tenho outro inteiro, o 5 e o 2. Ele pega o 5, divide por 2, vai dar um resultado, só que ele não pega esse resultado, igual o barra normal. Ele pega o resto da divisão. Muito bem. Então, para qualquer número real que eu colocar aqui, ou não, qualquer número real não, qualquer número dos números naturais, qualquer número inteiro, né? E eu fizer mod 2, qual que é o conjunto imagem disso aqui? Vamos dar um pause na gravação?
Então, voltando aqui. Qualquer número natural que venha para esse n, qualquer número natural mod 2, o conjunto imagem disso aqui, ou seja, os valores que o y pode obter, é apenas 0 e 1. Porque de 2, se sobrasse o resto 2, ele conseguiria dividir mais uma vez. Muito bem. Mas para que voltar numa parte dessa de matemática? Bom, essa questão aqui, a gente vai ver em alguns exercícios um pouquinho lá para frente, que você descobrir quais são o conjunto de imagem quando você coloca o operador mod é extremamente importante para você construir uma solução para um determinado problema ou para uma classe de problemas. A gente vai ver isso um pouco mais lá para frente. Mas veja, alguns detalhes da matemática são importantes para a gente. Esses conhecimentos da matemática são importantes também dentro da lógica da programação. Já fiquem de olho nisso. Mais para frente vocês vão entender, a gente vai voltar nessa parte aqui, por que eu estou comentando aqui conjunto de imagem, para que isso. E a gente vai ver esse conhecimento matemático aqui vai impactar numa solução de diversos problemas que a gente pode encontrar. E sem esse conhecimento poderia ficar um pouco mais difícil de resolver. Bom, então, turma, ficou claro para que serve esse mod? Esse operador, ficou claro? Sim. Bom. E aí, se a gente olhar nesse website aqui, ele vai mostrar também mais dois operadores aqui, né? Mais dois operadores aritméticos, que é o mais e o menos menos. Que também não é nada demais. Porém, olha só que interessante. Se eu fizer isso aqui, ó, vamos lá, Cout, vou imprimir o y na tela, né? E vou imprimir o x. Mais alguém entrou? Vou imprimir o x na tela. Bom, olha só. Y igual a 1. Y igual a 1. Ele, o valor de y, o valor 1 foi atribuído à variável y e eu estou imprimindo o y aqui na tela. Beleza. Só que aí, veja o que acontece aqui. Ó. Eu fiz aqui o x receber o y mais mais. O y mais mais. E aqui eu imprimi o valor de x. E continua dando o quê? Continua dando 1. Mas olha que engraçado. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou mandar imprimir o y de novo. Ué, professor, mas o y agora vale 2? Mas por quê? Por que agora o y vale 2? Olha, você acabou de imprimir aqui que o x, que ele recebeu o y, e o x está valendo 1. Então o y não era para continuar valendo 1? Tudo bem, tem esse mais aqui, mas o que aconteceu? Por que apareceu aqui 1 e aqui apareceu 2? Um pouco estranho, não? Alguém pode perguntar isso. E aí, que pode confundir mais a cabeça, é se eu fizesse esse mais desse lado de cá e desse F9. E aí, vocês iriam ver que o 2 já está aqui. E por isso
que a lógica de programação ela é diferente da lógica matemática. Apesar da gente precisar muito da matemática para resolver diversos problemas, nós temos que pensar exatamente como o computador está pensando, assim, entre aspas, claro, né? Bom, então, esse operador mais, primeiro, é algo novo, né, pra gente. Então, o que esse operador mais, na realidade, ele está fazendo? Bom, esse operador mais, ou menos, ele é conhecido como o operador de o autoincremento ou o operador de que incrementa uma unidade. Então, basicamente, quando você faz esse mais de um lado ou do outro, no final você está fazendo algo desse tipo aqui, ó, y mais, é como se você estivesse somando uma unidade no valor do y, certo? É como se você estivesse somando uma unidade no valor do y. Então, esse mais é justamente você incrementar o valor da sua unidade, o valor atual do seu dado em uma unidade. Então, quando eu coloco esse mais aqui, ele soma 1 no y. Mas aí alguém pode questionar, não, mas peraí, olha só, quando você colocou o y aqui, você somou, se você somou uma unidade no y, o x não era para ter recebido 2, já que o y vale 1? Sim, meus amigos, só que tem a questão de ordem de execução. Isso daqui é um operador, isso aqui é outro operador. Quando a gente faz só o x igual a y, aqui, x igual a y, todo mundo concorda que tudo vai ser igual a 1, porque o y vale 1, eu imprimi 1 na tela. Certo? O y vale 1, eu imprimi 1 na tela. O x está recebendo o que estava em y. Então ele recebe o valor de 1. E aí eu imprimi o x e eu imprimi o y. Como não foi feito mais nada, apenas atribuição aqui, obviamente tudo vai ser 1. Né? Eu só estou atribuindo 1 para uma variável e depois eu estou atribuindo o valor dessa variável para outra variável e imprimindo tudo na tela. Muito bem, então vai dar tudo 1. Só que quando entrou o mais 1 aqui, só que entrou o mais. Mas se eu fizer o mais 1, desse jeito aqui, o y não muda. Quem muda é quem? É o valor de x. X recebe o que está em y, que é 1, mais 1. Então o x vai receber 2. E aí depois eu imprimo o x, que é 2, e o y, que é 1. Ah, professor, mas peraí. Então quer dizer que y, apesar de ser a mesma coisa, tem resultados completamente diferentes quando você faz y mais 1, quando você faz y mais, quando você faz mais y. Então, não é tão simples, às vezes, de você ver o que está acontecendo. Né? Tem que ter uma experiência boa para ver isso de cara. Mas para quem está aprendendo, teria alguma técnica para eu ver isso um passo a passo de forma visual um pouquinho melhor do que ficar imaginando isso aqui tudo na cabeça? Porque você ainda nem falou comigo o que realmente significa esse mais de um lado e esse mais do outro. Mas mesmo assim, até a questão de saber que esse mais simplesmente está incrementando uma unidade. Aqui também está incrementando uma unidade no y. E aqui também está incrementando uma unidade no y. Ou seja, está fazendo a mesma coisa, porém o resultado depois fica completamente diferente. Então, eu acho que eu vou precisar de alguma outra técnica para ver o que o programa está fazendo de vez em quando, não é? Sim. E aí que eu já vou introduzir o conceito de rastreio de código. Porque vão ter momentos, mesmo esse aqui, para muitos vai ser complicado de visualizar sem o rastreio. Então, o rastreio, que eu vou apresentar aqui agora para vocês, como é que vocês vão fazer para visualizar o que está acontecendo na memória do computador e na saída de tela. Então, a gente vai simular o processador. A gente pode fazer isso na mão, usando uma folha de papel, ou, no caso aqui no computador, a gente pode fazer, né, um simples
Excel. A gente pode abrir um Excel aqui, ou um bloco de notas, enfim. Aí fica a critério de cada um. Então, eu vou abrir aqui o Excel. Deixa eu só pegar aqui, vou dar um... Bom, então, pessoal, o rastreio, o que a gente vai fazer no rastreio? A gente vai tentar simular a memória do computador. E também a saída de tela. Não vou colocar acento nenhum em nada aqui. Bom, então, olha só. Aqui na memória do computador, o que vocês podem fazer? Começar a fazer uma tabelinha. Lembrando que aqui, no caso, a saída não vai ser uma tabela, né? A gente pode inserir, na verdade, um pequeno texto, né? Um pequeno texto aqui, a caixa de texto. Uma saída de tela. Bom, mas aqui, olha só o que eu vou colocar na memória do computador. Na minha saída, na minha memória do computador, toda vez que eu encontrar uma variável, eu vou colocar na minha memória. Ó, y. Só que é minúsculo essa variável aqui. Y. Pronto, coloquei. Bom, coloquei a variável e ela já foi atribuída a essa variável um valor inteiro 1. Então eu coloco aqui, ó, 1. Bem aqui embaixo. Bom, se você tivesse feito aqui, ó, y igual a y mais 1. Então, o que você iria fazer? Você iria atualizar o valor de y. Quanto que essa linha aqui, o que ela está fazendo? Bom, na variável y vai ter uma alteração. Que alteração? Vai pegar o que estava em y e vai somar um valor no que estava em y. Vou botar aqui 2 só para ficar diferente. Então, y mais 2. Então, agora, o valor de y é 3. Bom, então, o valor atual do meu y é 3. Certo? No papel ou em algum outro programinha, você poderia sobrescrever, mas é interessante você manter as alterações para você depois visualizar o programa de uma forma macro, né? Mas o valor atual é o que está mais para baixo aqui. Então, o y, ele recebe o que estava em y, que é 1, que está aqui o valor, mais 2. Então, o y vale 3. Então, neste momento, a minha variável y é igual a 3. Vou fazer um comentário aqui na frente. O y está valendo 3. Ao final desse ponto e vírgula aqui, né, o meu y está valendo 3, assim como está aqui na memória. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou imprimindo o valor de y. Então, na minha tela, eu estou imprimindo quanto que vale o y? 3. Então, foi a saída de tela e deu um endline. Deu uma quebra de linha. Então, a saída de tela é o quê? Tem um 3 e tem uma quebra de linha. Então, por exemplo, quando a gente executa, tem lá y3. Então, o valor é claro que
na nossa saída de tela, a gente poderia colocar aqui também, né? Exatamente y3. É exatamente o que vai sair. Bom, então, nesse momento aqui, houve a impressão do y, 2 pontos, espaço, y, 2 pontos, espaço, e o valor de 3. O valor de y que é igual a 3. Muito bem. Agora, entra aquela questão. Se eu usar y mais 1, o que aconteceu quando eu uso y mais 1? Aconteceu exatamente igual de cima. O valor de y foi atualizado para qual valor? Para 4, né? Que ele sofreu uma alteração. Eu somei o valor que estava em y, eu somei com 1 e joguei isso para o x. Eu não joguei para o y. Então, na verdade, não é o y que recebeu. Isso aqui é um erro comum. A pessoa que está começando vai confundir o mais aqui, o mais aqui, com o mais 1. Vai fazer isso na cabeça errado. E aí, na hora que você começar a colocar aqui, você vai ver, opa, não, peraí, não foi o y que foi para 4. Quem que foi para 4, na realidade, é o x. Então, você tem que colocar aqui, ó, outra variável x, que ela está recebendo o y. Então, quando eu fiz y mais 1, não é o y que vai para 4. Na cabeça, a gente pode começar a fazer errado esse tipo de coisa. Ah, o y foi para 4. Não, não foi o y para 4. Quem foi para 4 é o x que vai receber o 4. Ele vai receber o valor de 4. Por quê? Vai pegar o que está em y. Quanto que vale o y? Está valendo o quê? 3 mais uma unidade. E não vai para o y. O y vai ficar, continua com 3. O valor que está na variável y, ela não vai ser alterado, porque o y não recebeu ninguém, diferente do de cima. Por isso que o de cima foi alterado o y e o de baixo não se altera o y, porque quem recebeu um dado novo foi o x, que ele nem existia aqui. Nesse momento, você declarou o x, então coloca o x aqui. Certo? Coloca o x aqui. E aí ele recebe o que está em y, que é 3, mais 1. 4. Então, o 4 vem para o x. Então, quando eu faço y mais 1 e jogo ele para x, e depois eu imprimo o x e imprimo o y, o que vai acontecer? Aqui na minha saída de tela, quanto que vai valer o x? Quanto que está valendo o x ali, pessoal, na memória do computador? Quanto que está valendo? Na memória do computador, que está escrito ali na tabelinha. 4. 4, exatamente. O x, ele está com o valor de 4. Ele que recebeu o y atual, que vale 3. O atual, não é esse y de cima aqui, é o y atual. Então ele recebe o 3 mais uma unidade. Então ele recebe o valor, o dado 4. Ele recebe o 4 e fica 4 lá na memória. E aí eu imprimo o x e imprimo o y. Então veja, se você executar, você vai ver o y igual a 3, o x igual a 4 e depois você vai ver que o y ele não se alterou, tá vendo? O y não se alterou. Então, quando você chegar aqui, né, nessa linha, o que vai acontecer? A gente já teve a quebra aqui. Então, o y ele está valendo o valor dele na memória, 3, que está aqui. Novamente. Vou fazer de novo. Desde o começo. Então, apaga-se tudo novamente, para ficar claro. Começou o programa, vocês vão de linha a linha. Int y. Declarou? Coloca aqui. Y recebe 1. Coloca o valor para o y. Agora, o y recebe o que está em y. Quanto que está em y? 1.
Então ele recebe 1 mais 2. Certo? Pode colocar desse jeito, né? Ou o resultado, né? 3. Certo? Muito bem. Ou pode colocar com a questão de célula, o tal mais a célula que estava anterior. Tudo bem. 3. Então o y está valendo 3 aqui. Ok? Cout, y 2 pontos espaço. Então, vamos escrever y 2 pontos espaço. Beleza? Saída de tela. Depois imprimiu o y. O que está dentro do y agora? Não é o 1. Agora é o 3. Endline. Enter. Int x. Coloca o x aqui. Recebe y. O y vale 3. Então ele recebe 3 mais 1. 3 mais 1. Ele recebe 4. Então o x tem o valor de 4. Depois, x 2 pontos. O que está em x, 4. Quebra de linha. Y 2 pontos, espaço. O que está em y, 3. Endline. Acabou o programa. Então, eu tenho a minha saída de tela igual o programinha executado. Então, o rastreio consiste em você verificar o que está acontecendo na memória do computador. No nosso caso, é só memória RAM, né? Não vai nada para memória ROM, não vai nada para arquivo, não vai nada para banco de dados, enfim. Aqui é só a memória RAM, né? Do computador. Poderiam ter outras memórias no rastreio? Poderiam? Pode ter. Mas nesse caso, no caso da nossa disciplina, nesse exemplo aqui, não. E a saída de tela só tem um monitor, só tem uma saída para o monitor, não tem saída para outro arquivo, enfim. A saída de tela é só essa daqui, então pronto. Então meu rastreio, nesse caso, é a memória RAM e a saída de tela. Só tem isso que o programa está fazendo. Bom, mas espera aí, professor. E o tal do mais aqui, que quando a gente executa, muda tudo. Agora não é mais 3, 4, 3, agora é 3, 3, 4. Então o que realmente aconteceu? Bom, vamos ver. Vou apagar aqui. Bom, o começo aqui não muda nada, obviamente, né, que a gente mudou essa linha. Então até aqui não muda nada. Tem impressão do endline, não muda nada na saída de tela. E também, né, a gente poderia ter mantido aqui o 1, o 3, né? O 1 e o 3 aqui, que não muda nada. Porém, mudou agora. Continua tendo que declarar a variável x, né? Porque entrou uma nova variável, eu declaro ela ali, né? A variável x. Porém, ela está recebendo o quê? O nosso y++, que é o y mais unidade. Porém, o que acontece aqui? Esse daqui é o famoso pós-incremento. Ele é o pós-incremento. Então, quando a gente executa isso aqui, por que deu 3? Porque primeiro, ele, como é o mais que está depois da variável, é o famoso pós-incremento, ele primeiro, se tiver uma atribuição, ele vai pegar o valor que está em y e ele vai fazer alguma coisa antes. Nesse caso, ele está atribuindo o valor que estava em y para o x. Ele atribuiu antes. Depois, o que ele fez? Ele deu mais, ele somou uma unidade, mas uma unidade não no x, no y. Ele vai somar a unidade no y. Ele deu y++. Isso daqui é a mesma coisa de y igual a y mais 1. Na verdade, esse mais não é só o mais 1 ali. É que a variável ela recebe ela mesma mais 1. Então não é só dar o mais 1. Que, igual eu falei, aparentemente é como se estivesse somando 1 no y, mas para quem ele vai jogar o resultado, não é para o outro lado, é para ele mesmo. Então, se a gente tivesse
por exemplo, se você colocasse aqui, ó, int x igual a 1, e você fizer x++, o que você está fazendo nesse x++, isso aqui é a mesma coisa de x recebe o que está em x mais 1. Exatamente, é como se fizesse mais 1, mas jogando o resultado para dentro dele mesmo, certo? Ele pega o que estava dentro dele, o dado que estava dentro dele, e soma uma unidade. Então, voltando aqui, nesse caso, o que está acontecendo? O y mais. Então, o y está recebendo o que estava em y mais 1. O que estava em y mais 1. Então, ele vai receber o quê? 4. Por isso que quando a gente executa, ele mostra que o x vale 3, porque quando você for para as duas próximas linhas, ó, a gente fez aqui, né? A gente parou aqui. Quando nós formos para as duas próximas linhas, o que isso aqui está fazendo? Imprimindo em tela. Então vamos imprimir. X, dois pontos, passo. Quanto que vale o valor atual do x? Ali, na memória do computador, 3. Quanto que vale o y? 4. Então, por isso ele imprimiu 3, 3 e 4. Porque, na realidade, não é exatamente isso daqui o mais. É o i. Quando você dá o mais, a variável recebe a própria variável mais 1. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Agora, quando você tem o pré-incremento, o que mudou? Antes de efetuar a atribuição, eu primeiro faço a soma. Que soma? Vou voltar. Estávamos aqui, né? Estávamos aqui. Chegou aqui, criei a variável x. O x está recebendo o pré-incremento. Então, primeiro, eu vou somar uma unidade no y. E depois eu vou jogar para o x. Então, por isso que quando eu executo aqui, fica 4 e 4. Porque primeiro ele faz o incremento, depois ele transfere o valor da variável y para a variável x. Então, veja, por mais simples que seja o programa, tem detalhes extremamente importantes que podem confundir as pessoas que estão começando na área de programação. Então, por isso que é importante você, além de conhecer os comandos, os operadores, as estruturas, a linguagem como um todo, você fazer o rastreio, porque às vezes você passa algo batido na cabeça e acaba errando. Então, sempre eu recomendo para quem está aprendendo, e até para quem já é um bom programador, dependendo do código que pegue, e for algo bem complexo, é importante fazer a saída, o rastreio do código, para você realmente entender o que está acontecendo. Ficou... deu para entender a diferença, então, de você somar apenas uma unidade, de você fazer um mais. Vou fazer um outro exemplo aqui. Ó, em x igual a 1. Certo? X mais. Cout. Só um x. Imprimir direto. De novo, F9. 2. Beleza? 2. Nesse caso aqui, não fez diferença. Tanto pré quanto pós. Porque nessa linha não ocorreu nada mais.
Então, tanto faz, porque eu estou imprimindo ele aqui fora. Agora, se eu tivesse feito dentro do Cout, deu 1. Deu 2. Fez diferença. Por quê? Quando na mesma linha tem mais coisas sendo feitas, o que acontece é que esse mais aqui, primeiro ele vai incrementar uma unidade no X para depois imprimir na tela. Aqui ele vai imprimir na tela, depois ele vai incrementar uma unidade no X. Que se eu tivesse impresso o X aqui embaixo, vocês iriam ver isso. 1 e 2. Por quê? Primeiro, ele imprime o X, que vale 1. Depois ele soma 1. Depois que ele imprime de novo o X na tela. Então, o rastreio, como é que ficaria? Só tem a variável X. Inicialmente está em 1. Né? Aqui, ó. X e 1. Pronto, tá aqui. Próxima linha. Tem um Cout e um X++. Então, primeiro eu imprimo em tela. Primeiro eu vou imprimir. Quanto que vale o X? 1. Quebra de linha. Depois eu vou fazer o quê? O X++. O que é o pós-incremento. Então, 1 mais 1. Ou seja, 2. E aí, ele vai o quê? Imprimir em tela. Né? No caso, tá só o valor, né? 1 e 2. Né? Nesse caso, é só o valor. Então, 1 e 2. Por quê? Ele vai de linha em linha e, no caso desse operador, tem horas que ele faz primeiro a outra atividade, o outro comando, né? Para depois ele fazer a soma, o incremento, na realidade. Então, primeiro ele imprime em tela com Cout, depois ele faz realmente o X recebe X mais 1. Então, lembrando, isso daqui, pessoal, não é X mais 1, tá bom? Não é exatamente X mais 1. É como se o X recebesse X mais 1. Ok? É como se tivesse isso daqui. O X está recebendo o que está em X mais 1. Tá bom? Então, muito cuidado na hora de olhar só X mais 1 aqui, tá? Porque é diferente, né? Se a gente colocar desse jeito, né? Achar que é sinônimo, a saída é outra, tá bom? É outra saída, porque agora, o que você fez? O X era 1, aí você imprimiu 1 mais 1, ou seja, imprimiu 2. E depois você imprimiu o valor que está em X. O valor que está em X não é X mais 1. O valor que está em X é 1. Isso aqui é o que você imprimiu na tela. Esse dado que você imprimiu na tela. Então, veja esses detalhes, esses pequenos detalhes aqui de um pequeno código. Então, tem que tomar muito cuidado com o que a linguagem realmente está fazendo, o que cada operador faz. Então, tem que entender, às vezes, a fundo para não cometer determinados erros. E aí a gente vai pegando isso ao longo, né, dos estudos em programação. Ficou claro essa questão, então, dos operadores, desses operadores aritméticos? Vou dar um pause. Se alguém quiser perguntar algo, vamos seguir aqui. Então, novamente, só para comentar novamente, né, que não estava gravando. Então, o mais igual, basicamente, ele vai sobrescrever, né,
ele vai sobrescrever. Toda vez que você encontrar um mais igual, um mais igual, um menos igual, um vezes igual, um dividido igual, basicamente a variável atual, que está no lado esquerdo deste operador, ela será sobrescrita, o valor dela será sobrescrito. Então, por exemplo, z mais igual a 2, significa que z recebe o valor que está em z mais 2. Certo? Então, se fosse vezes igual, seria z é igual a z vezes 2. Então, se fosse barra, né, z é igual a z dividido por 2. Então, sempre quando você encontrar um desses operadores menos igual, mais igual, vezes igual, dividido igual, barra igual, né, é que a variável é como se fosse uma abreviação para a escrita aqui. A variável, ela vai receber o valor da variável, o operador matemático, em destaque aqui ao lado esquerdo, né, desse operador com esses dois símbolos, e o valor da direita, o que estiver na direita. Certo? Então, é apenas uma abreviação. Nada mais, nada menos. Beleza. Existem outros operadores também de comparação, que é verificar se alguma coisa, se uma variável ela é igual a outra, se uma variável é diferente da outra, se uma variável é maior que a outra, se é menor, se é maior ou igual, se é menor ou igual. Porém, esses operadores aqui, eu vou abordá-los a fundo na hora do if e else. Tá bom? Na hora de um novo comando que a gente vai ver, né? De nova estrutura de uma estrutura de condicional. Então, eu não vou abordá-los agora, tá? Esses operadores aqui, a gente não vai abordá-los a fundo agora, mas sim na aula sobre if e else, do se e se não. Então, a gente não vai comentar deles aqui agora. O mesmo desses operadores lógicos. A gente vai ver isso na aula de if e else, que fica um pouco mais fácil de entender, vendo direto lá no if e else. Então, até agora, pessoal, alguma dúvida? Não, nenhuma. Tá tranquilo? Tranquilo. Bom, então a aula de hoje, basicamente, sobre os principais operadores, né? Que tanto os operadores aritméticos quanto o operador de atribuição. Então, eu não vou mais a fundo. Eu só gostaria de relembrar com vocês que talvez alguns ainda estão em dúvida em relação ao cout. Por que essa sintaxe do cout aqui? Ó? Por que essa sintaxe do cout, por exemplo, Olá Mundo? Vou colocar o endline também. Bom, para quem ainda está com um pouquinho de dúvida aqui no cout, só para a gente relembrar, por enquanto nós vamos chamar ele de comando, né? Só que não é comando. Mais para frente a gente vai entender o nome real disso aqui. Mas podemos visualizar, né, a grosso modo, isso aqui como chamá-lo de comando. Então, o nosso comando aqui, cout, olá mundo, ele é basicamente para imprimir dados em tela. Lembra lá daquela primeira aula que eu bati nessa tecla, expliquei o comando cout? Então, lembra que eu falei que o comando cout ele pode ser concatenado com diversos dados distintos? Por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, int x igual a 10, float k igual a 20.2, char a
que é igual x string s igual ao lá mundo. Então, eu poderia concatenar essas minhas variáveis com textos. Ou com simples caracteres. Então, veja bem. X mais K. Olha só o que eu estou fazendo. Aqui eu declarei 4 variáveis de tipos diferentes, certo? E aqui eu estou mandando imprimir, né, cout, imprimir o valor que está no X, depois imprimir um mais, depois imprimir um valor que está no K, depois um igual, e depois aqui um X mais K, e depois aqui a quebra de linha. Veja só. Se eu executar isso aqui, ó, 10 mais 20.2 é igual a 30.2. Então, veja, eu posso até colocar uma soma de variáveis aqui dentro do meu cout. Eu posso fazer isso. Só que às vezes você não quer colocar essa parte do processamento dos dados aqui dentro do cout. Às vezes você quer simplesmente colocar uma variável, por exemplo, antes, né? Float resultado igual a x mais k. E aí, colocar o resultado aqui. Então, veja. Visualmente, não mudou nada. Só que a programação mudou. A forma como você escreveu o seu resultado mudou. Inclusive, você criou uma nova variável para armazenar o processamento entre x mais k. Então, você usou uma variável intermediária e depois você imprimiu essa variável. Mas, você poderia ter colocado esse x mais k dentro do próprio cout. Lembrando que, cada vez que você imprimir uma variável e for colocar outra variável a ser impressa em sequência, sem nenhum operador, sem nada intermediário, aí você tem que usar esse operador de concatenação, tá? Que é esse menor. Lembrando que esse menor é o operador de concatenação dos seus dados que serão impressos na sua tela. Então aqui, ó, o valor do x, um texto, né? Uma sequência de caracteres, né? Um string, um outro dado que é um inteiro, não, o k no caso é um ponto flutuante, né? Ponto flutuante. Um outro texto, composto por um caractere de espaço igual ao espaço. E o resultado, uma outra variável do tipo ponto flutuante. Também, tudo isso que concatenado. Tudo isso aqui junto dentro de um único comando, entre aspas, cout. Beleza? Então, o cout, basicamente, ele faz isso. Só que você pode trabalhar ali dentro do cout também, com a questão da sua saída de tela. O que você vai colocar para o seu usuário visualizar. É claro que num programa mais de alto nível, um programa um pouco mais bem elaborado, obviamente não vai ser essa interface aqui, né? Essa janelinha aqui simples. Vão ter cores, vão ter elementos visuais mais complexos, vão ter pontos, linhas, polígonos,
podem ter objetos girando, rodando, animações, enfim. Mas isso a gente ainda não consegue ver aqui numa disciplina de introdução. A gente está mais preocupado com a lógica de programação do que com a interface gráfica. Porque a nossa interface gráfica ela é simples. Ela vai ser sempre simples. Ela vai ter uma cor só, né? Ela vai ter uma forma só. Aí você pode configurar isso aqui lá no seu próprio Windows. Como é que vai ser a cor dessa saída de tela aqui. Mas a gente não está preocupado com isso por enquanto, ok? Exceto na nossa aula de imagem, que a gente vai fazer processamento digital de imagem aqui, né? A gente vai ler uma foto ou uma imagem e a gente vai trabalhar em cima dela e gerar um resultado. Ou até mesmo gerar uma nova foto. Mas isso é lá para frente, tá bom? Nesse começo aqui, a gente não está preocupado com cores, com posicionamento e tal, mas tem que entender o básico do básico dessa saída de tela layout, tá? Quando que vai ter quebra de linha, quando que você vai fazer um espaço para ficar um pouco mais apresentável o seu resultado, né? Não ficar uma coisa muito tudo junto, né? Tudo na mesma linha. Isso vocês vão entender à medida que à medida que a disciplina for avançando e os problemas mais complexos forem aparecendo. Bom, então, turma, vou falar agora só para quem aí está com dúvida, já está com dúvida em relação a esses alinhamentos, às vezes, que eu faço aqui, ó, em x igual a 10, né? Mais uma dica para vocês, que é, ao invés, muita gente está usando 3 espaços, eu prefiro usar um tab aqui, tá bom? Usar um tab, se você tiver no Windows, que fica arrumado. Ou então, se você tiver com dúvida de como é que faz essas tabulações, porque vão chegar momentos que vão ter diversas tabulações. Existe uma outra forma de fazer isso aqui automático que a gente vai ver na próxima aula. Que agora, com esse código simples, basta você fazer um tab aqui, né, e escrever o seu código. Lembrando que no final, erro comum, ponto e vírgula. Não esqueçam desse ponto e vírgula no final de cada instrução do seu código. Tá bom? Então, bom, tem pouca coisa para a gente realmente pegar um probleminha ainda. Só que a partir da próxima aula, nós vamos ter contato com com uma estrutura que vai nos ajudar a realmente resolver alguns probleminhas mais interessantes. Ou seja, à medida que a gente for aprendendo mais, entre aspas, comandos, mais técnicas computacionais, nós podemos ir colocando mais problemas interessantes para serem resolvidos aqui na nossa disciplina. Então, esse começo pode estar bem simples aí para alguns, mas a partir da próxima aula a coisa vai começar a complicar um pouquinho mais a cada dia, certo? Então, outra dica, não deixa nada acumular. Se vocês ainda estão com alguma dúvida aqui em relação à definição de variáveis, tipos de dados e esses operadores, deem uma lida no livro, pega algum material extra, dá uma olhada nos sites ou mesmo me procure. Manda e-mail, me pergunta e não vai deixando acumular. É claro que nesse começo agora aparentemente está tranquilo, mas a partir da próxima aula vai ficando um pouco mais complicado. Bom, turma, no mais, está bom por hoje, né? Na aula de hoje não vamos avançar muito, mas então vamos finalizar. Deixa eu parar aqui.